Bom, para que você tenha um jardim belo, flores belas, né, folhas verdes, bonitas, você tem que seguir regras básicas, né? Você cava ali a terra, planta ali a flor ou a planta que você quer, ali cuida da terra e também vai jogando água todos os dias, não é mesmo? E a planta, a sua flor vai ficar bonita. É necessário então seguir regras básicas. Hoje, trazendo essa parábola da planta e da flor, para os dias de hoje, nós vemos que a humanidade em geral, o homem em geral, ele tem andado nos seus próprios caminhos. O homem não quer obedecer a Deus. O homem está num caminho do orgulho. O homem não quer ser humilde como o Senhor. O homem segue o caminho da desobediência, como aquele filho, né? Quando o pai corrige o filho, não gosta, não quer, mas o pai corrige o filho porque ele sabe, né, o melhor para o seu filho. Louvado seja Deus. Eu gostaria de trazer uma palavra aqui em Hebreus, no capítulo 12, a partir do verso 6. Se você ouvir essa palavra e dar crédito para essa palavra, você vai ser bem-aventurado. Mas se não, a sua vida continuará da mesma forma, da mesma maneira. Hebreus capítulo 12, a partir do verso 6. Aliás, a partir do verso 5. Hebreus 12, 5. E vos esquecestes da exortação que vos fala como a filhos. Filho meu, não desprezes o castigo do Senhor, e não desfaleças quando fores repreendido por ele. Deus, o Pai, nos chama de filho, mas um filho que despreza o castigo do Senhor, que não quer obedecer, que desfalece, né, quando o pai repreende, ele é um filho desobediente. E Deus não quer filhos desobedientes. Deus não quer filhos bastardos. Se Deus nos chama de filho, então nós temos que ser filhos, nós temos que ouvir a voz de Deus. Pois aquele a quem o Senhor ama também castiga e açoita a cada filho que recebe. Verso 6. Então o Senhor, ele ama a ponto de castigar. Por quê? Porque Deus não quer que a gente ande fora da linha. Ele quer que nós recebamos o de melhor que ele tem para nós. Se suportais o castigo, Deus os trata como filhos. Pois qual é o filho a quem o pai não castiga? Então, o pai, ele castiga seu filho, para que seu filho ele seja homem, para que sua filha seja uma mulher direita. Ele dá sempre aquela disciplina, filho, não faz isso, né? Verso 8, mas se ficais sem castigo, do qual todos são feitos participantes, então sois bastardos e não filhos. O bastardo, ele não é filho, mas Deus nos chama como filhos, participantes de seu amor. Aí vem o verso 9. Além do mais, tivemos pais segundo a carne, que nos corrigiram, e nós prestamos reverência. Não devemos então nos sujeitar muito mais ao Pai dos Espíritos e viver? Bom, essa aqui é uma carta endereçada aos irmãos hebreus, né? A carta aos hebreus, onde possivelmente Paulo deve ter escrito essa carta, né? O mais provável é que seja Paulo quem escreveu essa carta. Então aqui agora no verso 9, ele segue fazendo um alinhamento aqui agora jogando para o lado carnal, ou seja, para um pai e um filho. Além do mais, tivemos pais segundo a carne que nos corrigiram, e nós prestamos reverência. Não devemos então nos sujeitar muito mais ao Pai dos Espíritos e viver? Bom, então aqui está falando o quê? Que se nós temos pai e mãe e nós temos que obedecer, né? Louvado seja Deus. Nós obedecemos, né, quando éramos mais novos, né? Ou seja, isso aí é uma certa reverência. Você estava sujeito ali, né? Louvado seja Deus. Enquanto você está ali na parte da vida que você fica ali subordinado ao seu pai e sua mãe. Depois você
vai viver a sua vida, vai ter sua família. Porque aqueles verdadeiramente por um tempo nos corrigiam como lhes bem parecia, mas este para nossa vantagem, para que possamos ser participantes da sua santidade. Opa, então agora começou a falar da santidade. Então, o mundo está andando num pecado. O mundo está como se fosse num Titanic, só afundando. O mundo está amaldiçoado por causa do pecado. Mas o cristão, agora falando de cristianismo, ou seja, falando de discípulo de Cristo, falando de Cristo, louvado seja Deus. Deus nos corrige para que nós venhamos andar em sua santidade. Verso 11. Porém, nenhum castigo parece ser prazeroso para o castigado, mas angustiante. Contudo, posteriormente, produz um fruto pacífico de justiça para aqueles exercitados por ele. Então, aqui já fala no verso 11, que o castigo não parece ser uma coisa boa. Imagina, você fez algo e alguém vem, te repreende, te castiga. Isso não é bom, a um momento não é bom, parece que é angustiante. Mas depois isso produz um fruto bom. A Bíblia diz, verso 12: portanto, levantai as mãos que se encontram penduradas e os joelhos fracos, e fazei caminhos retos para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie para fora do caminho, mas que seja curado. Então, a Bíblia nos diz, a palavra do Senhor nos diz, que os nossos caminhos, nós temos que fazer caminhos retos para nós. Entendeu? Levantai as mãos que se encontram penduradas e os joelhos fracos. Fazei caminhos retos para vossos pés. Ou seja, largar a bebida, largar as drogas, largar tudo aquilo que não traz edificação para nós, tudo aquilo que te joga para baixo, te joga no buraco. Comece a fazer um caminho reto para você, para que você seja curado. Segui a paz com todos os homens e a santidade, sem a qual nenhum homem verá o Senhor. A paz com todos os homens. A santidade, o que é santidade? É você ser separado para Deus. É você ser separado para Deus, né? Verso 15. Procedendo diligentemente para que nenhum homem fique de fora da graça de Deus, e para que nenhuma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por ela muitos sejam contaminados. Ou seja, a vontade do Senhor é que nenhum de nós venhamos ficar fora da graça de Deus. Louvado seja Deus. Nós não podemos deixar nenhuma raiz, de amargura brotar e aquilo lhe venha causar uma perturbação dentro de nós. Porque se nós deixarmos isso acontecer, nós vamos ser contaminados. O Senhor não quer que nós venhamos nos contaminar com as coisas deste mundo. E hoje, para onde você vai, as pessoas estão facilmente se contaminando, facilmente se entregando à imoralidade, ao prazer ilícito, às drogas, ao pecado, à bebida, à cerveja, à cachaça. E Deus quer que nós venhamos a fazer caminhos retos para nós. Verso 17. E não haja algum fornicário ou pessoa profana, como Esaú, que por um bocado de alimento vendeu o seu direito de primogenitura. Ou seja, hoje em dia, as pessoas têm trocado Jesus, têm trocado as coisas espirituais, que são eternas, por coisas materiais, que são passageiras. Aqui temos o exemplo claro de Esaú, que naquela época a bênção da primogenitura, ou seja, nascer primeiro, era algo assim muito importante, muito marcante e muito valioso. Mas Esaú não deu muita consideração para isso e vendeu o seu direito de primogenitura para seu irmão. Então, hoje os cristãos estão vivendo a fase em que o materialismo tem tomado conta. Mas que nós vamos mudar esse quadro. Que essa mensagem tenha trago para você um esclarecimento, para que o jardim fique belo, para que as folhas floresçam, para que o jardim na nossa vida seja bom. Nós temos que obedecer a Deus, porque senão as coisas não vão mudar. Deus te abençoe e Deus mude o quadro, a história da sua vida agora e sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém.